Bem, 17 horas, vamos iniciar o nosso evento. Desejo uma boa tarde novamente aos que chegaram agora. Sejam todos bem-vindos a esse evento dentro da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Semana que é uma realização do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, o FBEF. Estamos no segundo dia de ações da Semana ENEF 2020, que será realizada até o próximo dia 29, com o tema Resiliência Financeira, como atravessar a crise, contribuindo com a difusão de ações e conceitos para preparar o cidadão e os consumidores para serem protagonistas da sua vida financeira. Hoje, nesse encontro, que é uma realização da BBC, Associação Brasileira de Bancos, da BBI, Associação Brasileira de Bancos Internacionais, e da ACREF, que é a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, os nossos convidados debaterão o seguinte tema: novos padrões de consumo e saúde financeira, com abordagens distintas e complementares. Eu sou o Kleber Martins, sou consultor de operações da ACREF, vou moderar os debates do dia, representando o time das 3 associações que organizaram esse evento. Estarão conosco hoje, em 4 painéis sobre o tema de educação financeira: Luiz Gustavo Mansur Siqueira, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil; André Nardi, COO e vice-reitor da Escola de Negócios Sampo; Vera Rita de Mello Ferreira, doutora em Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais e coordenadora da Vértice Psy; e Cláudia Forte, superintendente da AEF Brasil, Associação de Educação Financeira do Brasil. Obrigado novamente a todos os nossos painelistas por estarem aqui conosco hoje. Com os nossos convidados apresentados, eu queria também registrar um agradecimento ao CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, que apoia a realização desse evento. Antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu gostaria de convidar os presidentes de cada associação para uma saudação inicial. Vamos começar pelo presidente da BBC, o senhor Ricardo Gelbon. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Obrigado pelo convite de participar desse importante painel. Bem-vindos à live, a Novos Padrões de Comportamento e Saúde Financeira. Inicialmente, eu agradeço a parceria da BBI, na pessoa do amigo pessoal, Anish Shakur, da ACREF, também de outro grande amigo pessoal, do Luiz Eduardo, e o apoio da CIEE, bastante importante, também na pessoa de Humberto Casagrande. Inicialmente, gostaria de destacar que eu, particularmente, sempre sonhei, e ainda não desisti desse sonho, de que a educação financeira esteja presente nas matérias escolares desde o ensino fundamental. Nesse sentido, para a BBC é uma honra estar participando desse painel, mais uma vez, da Semana Nacional de Educação Financeira, coordenada pelo Fórum Brasileiro de Educação. Nosso país tem um enorme desafio, que é promover não somente a inclusão, mas também a cidadania financeira, principalmente num contexto altamente desafiador, provocado pela recente pandemia. De acordo com o IBGE, em censo recente, nós temos cerca de 60 milhões de pessoas desbancarizadas ainda no país, ou seja, 25% de uma população ainda considerada excluída, que ainda são excluídas. Por isso, ações como essa são vitais e, por isso, temos participado já há alguns anos desse evento. E não poderia deixar de parabenizar o protagonismo do Banco Central do Brasil na agenda, primeiro BC+, e depois BC#, vital para mudar esse cenário e, simultaneamente, proporcionar melhores condições para que o cidadão exerça os seus direitos e deveres de forma a gerenciar adequadamente os seus recursos. Com isso, deixo vocês em excelentes mãos, com as palestras já comentadas pelo Kleber, e desejo uma excelente tarde
e início de noite com esse evento. Boa tarde a todos e muito obrigado. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela sua abertura. Agora eu convido a Anisha Corneto, presidente da BBI, para a sua saudação inicial. Boa tarde, Anis. Boa tarde, Kleber. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, a todas. Para nós, da BBI, é uma satisfação estar participando em conjunto com a BBC e a CREF, a quem eu agradeço da mesma forma que o Ricardo fez. Ricardo, presidente da BBC, Luiz Eduardo, presidente da CREF, nessa parceria de participação da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que este ano está sendo promovida pela FEBEF, o Fórum Brasileiro de Educação Financeira recém-constituído, cuja presidência, nos primeiros 2 anos, está sob a responsabilidade do Banco Central, e que parabenizo também pelo fato de estar promovendo esse fórum, essa 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. O tema educação financeira, com certeza, é de extrema relevância, principalmente num país como o Brasil, devido ao não adequado nível de conhecimento da população com relação ao tema. E também em função do momento que o mundo passa devido à pandemia do coronavírus. Gostaria de cumprimentar mais uma vez todos os painelistas aqui presentes e, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira. Passo a palavra novamente ao Kleber para dar continuidade ao evento. Obrigado, Anis, pelas suas palavras e pela sua saudação inicial. Agora, finalizando essa etapa de abertura dos trabalhos, eu convido o Luiz Eduardo da Costa Carvalho, presidente da CREF, para a sua saudação inicial. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Kleber. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos os palestrantes e especialmente a presença do Luiz Mansur, representando o Banco Central. É uma honra ter a participação do Banco Central aqui no nosso evento. Eu, como terceiro a falar, fiquei com poucos temas, porque o Ricardo e o Anis já foram extremamente abrangentes nas suas falas. Eu queria apenas fazer um registro que hoje está noticiado no Valor Econômico o lançamento da plataforma de educação financeira que o Banco Central, em parceria com a FEBRABAN, estão lançando e que entra no ar a partir de 2021, mais precisamente em outubro de 2021. Essa foi a fala do presidente Roberto Campos Neto no evento de ontem de abertura da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Eu faço esse registro para demonstrar a preocupação e a liderança do Banco Central na questão da educação financeira. E por isso, todos nós que representamos entidades do mercado estamos alinhados plenamente com o Banco Central e preocupados, e teremos daqui para frente um trabalho árduo de difusão da educação financeira em todos os níveis, apoiando todas as iniciativas que venham a surgir pela frente. Mas nós estamos aqui não para ouvir discurso, mas para ouvir a palestra dos nossos convidados. Então, eu retorno a palavra ao Kleber para a gente iniciar nossas palestras. Obrigado, Luiz Eduardo. Obrigado pela sua presença e palavras. Já temos mais de 200 convidados aqui entre nós. E depois de realizada essa abertura, que foi conduzida pelos presidentes das nossas associações que promovem esse evento, eu gostaria de convidar o Luiz Gustavo Mansur Siqueira, chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil, para apresentar o seu painel, que terá o tema O papel do regulador na educação financeira. Bem-vindo, Luiz. Está contigo nos próximos 20 minutos. Obrigado, Kleber. Agora é aquele momento mais tenso de qualquer live, onde você vai compartilhar a sua tela, né, com a audiência.
e vamos ver se corre tudo bem. Sempre corre. Então, tá ótimo. Vocês estão aí vendo a minha primeira tela da apresentação? Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, né, para participar desse evento durante a Semana ENEF, uma semana muito importante para a promoção da educação financeira no país e que, nesse contexto, né, que nós estamos vivendo, ela torna-se ainda mais relevante para uma reflexão, né, de como nós podemos aumentar nossa resiliência financeira para enfrentarmos um momento de crise como que estamos vivendo, né? Justamente o tema da Semana ENEF, resiliência financeira. Gostaria também de cumprimentar os presidentes das associações, gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, André Nardi, professora Vera Rita, Cláudia Forte. É um prazer participar desse evento com vocês. Bom, e o meu objetivo aqui é conversar um pouco com vocês sobre o papel do regulador na educação financeira, né? Então, o papel do BC na educação financeira. Eu gostaria de começar falando um pouco da Estratégia Nacional de Educação Financeira do Brasil, né, e do seu histórico. Essa estratégia é conhecida como a ENEF. Na tela nós temos aqui uma linha do tempo, a estratégia ao longo de sua existência. A ENEF ela foi instituída em 2010 e a Semana Nacional de Educação Financeira foi instituída em 2013. Ao longo da história, né, essa estratégia ela envolveu projetos de educação financeira para adultos, para crianças do ensino fundamental, envolveu também mapeamentos de educação financeira, enfim, muito já foi feito ao longo dessa história. Em 2019, foi publicado o decreto 9759, né, que extinguiu uma série de comitês, entre eles foi extinto o Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF, que era o Comitê de Governança da Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, da ENEF. Apesar disso, a Semana ENEF ela continua existindo, não deixou de ser realizada, e hoje a gente está aqui em sua 7ª edição. Em junho de 2020, foi publicado o decreto 10393, que instituiu uma nova Estratégia Nacional de Educação Financeira, e instituiu também o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, o FEBEF, né, que é o colegiado de governança dessa nova ENEF. Bom, a nova ENEF ela tem a finalidade de promover a educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no país, no Brasil. Isso ampliou bastante o escopo da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Bom, então, o que é o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, o que é o FEBEF, né? O artigo 2 do decreto que instituiu a nova ENEF e o FEBEF, ele nos diz que o FEBEF é um colegiado de articulação ao qual compete, primeiro, implementar e estabelecer os princípios da ENEF. Então, cabe a esse fórum estabelecer os princípios, objetivos, vamos dizer assim, dar um norte de orientação para o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Cabe também a esse colegiado divulgar as ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal, né, que são propostas por seus membros, por outros órgãos também públicos, por outras entidades públicas e também por instituições privadas. Também cabe a esse colegiado compartilhar as informações dessas ações, né, com o objetivo de identificar oportunidades de articulação e, por fim, promover a interlocução entre os órgãos, entre as entidades públicas e entre instituições privadas também, para estimular e, dentro do possível, sempre buscar integrar essas ações de educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. Uma observação que é bastante relevante é que o FEBEF não é, então, necessariamente um órgão executor de ações de educação financeira, mas é sim um colegiado de governança, né, cuja composição, né, de seus membros ela enseja um alto potencial de articulação, de sinergia e de interlocução, né, para a promoção da educação financeira no país, obviamente, né, contando aí com a capacidade individual de execução de ações de educação financeira que cada membro do comitê tem e já vem realizando ao longo desse tempo. Tá? O colegiado ele já estabeleceu os princípios da ENEF, que são atuação permanente, preferencialmente em âmbito nacional, prevalência do interesse público, atuação por meio de informação, formação e orientação, formação de parcerias com órgãos ou entidades públicas e também com instituições privadas, e um último item bastante importante, que é a avaliação e revisão das ações que são implementadas. Né? Os princípios da ENEF, eles possuem uma relação forte com a agenda estratégica de trabalho do BC, né, agenda BC hashtag, principalmente quando a gente fala aqui de atuação por meio de informação, formação e orientação, e quando a gente fala
da formação de parcerias. Isso é algo que eu vou explorar um pouco melhor ao longo da minha apresentação. Bom, o FBF ele é composto por representantes dos seguintes órgãos, né? Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, CVM, Superintendência de Seguros Privados, Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial de Fazenda e do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Educação. A presidência deste fórum ela é exercida de maneira rotativa, a cada período de 24 meses, sendo a primeira presidência dos próximos 2 anos exercida pelo Banco Central. Gostaria de pedir aí a Aline para passar, a gente tem um vídeo aqui do FBF que a gente preparou para a abertura da Semana ENEF, e eu gostaria de pedir, então, a Aline para passar o vídeo para a nossa audiência. Por favor, Aline. Você só interrompe o seu compartilhamento, isso. Por favor, Luiz. Vou interromper. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço isso. Estou tentando aqui, deixa eu ver. Gente, que coisa, não estou conseguindo interromper. Pronto. Deixa eu ver aqui. Parou? Parou. Agora não. A gente vai ao vídeo. No dia 9 de junho de 2020, nasceu o Fórum Brasileiro de Educação Financeira. O FBF é um colegiado que tem como objetivo promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira, além de divulgar e compartilhar ações de educação financeira e conectar entidades públicas com a sociedade civil para facilitar a integração entre essas ações. O Fórum irá tratar de temas relacionados à educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. A iniciativa reúne diversos órgãos do poder público, responsáveis por esses temas no âmbito do governo federal. O FBF foi criado como um ambiente de diálogo, parceria e compartilhamento de iniciativas voltadas a ajudar o cidadão a se tornar cada vez mais consciente dos seus direitos e deveres quando o assunto é a sua vida financeira. A presidência do Fórum está sendo inicialmente exercida pelo Banco Central e será alternada a cada 2 anos entre todos os membros. Fórum Brasileiro de Educação Financeira, promovendo a educação financeira por meio de informação, formação e orientação acessíveis a todos. Muito bem. Vamos aqui iniciar o compartilhamento de novo. Luiz, agora vemos sua tela. Perfeito. Ok, tá bom. Então, dando prosseguimento, né? Para entender a atuação, então, o papel do regulador e como ele se relaciona com essa Estratégia Nacional de Educação Financeira, eu acho que cabe um pouco aí de contextualização da educação financeira no Banco Central, né? O Banco Central ele tem uma agenda estrutural de trabalho, né, já foi mencionada aqui, a agenda BC Hashtag. Ela hoje possui 5 dimensões: competitividade, transparência, inclusão, sustentabilidade e educação. Para cada dimensão dessa, o Banco Central tem uma série de ações, uma série de iniciativas. E o que a gente observa é que as ações de educação financeira, elas acabam agindo de forma complementar para que as outras dimensões, as outras iniciativas, alcancem os seus objetivos plenos. As ações de educação financeira acabam permeando as outras dimensões dessa agenda de trabalho. Por exemplo, se a gente pegar 2 iniciativas que são bem conhecidas do BC, o PIX, né, que acabou de ser lançado, e o Open Bank, o que a gente vê? Em relação ao PIX, se o consumidor ele não conseguir, né, avaliar se o desconto que está sendo concedido ali pelo comerciante, por ele preferir esse meio de pagamento instantâneo,
ao invés do cashback, que muitas vezes é oferecido pelo seu cartão de crédito, se ele não puder comparar esses descontos, se ele não conseguir comparar esses descontos, ele pode hesitar em usar esse novo meio de pagamento, não é? Em relação ao Open Banking, é algo similar, né? Se o consumidor ele não conseguir comparar as linhas de crédito que vão ser ofertadas aí por diferentes instituições a partir do compartilhamento, né, das informações do cliente, os benefícios dessa abertura eles acabam ficando limitados. Então, como eu disse, a educação financeira ela é muito importante para que as outras ações tenham o impacto que se quer no cidadão, né? Dentro da dimensão educação, nós temos hoje 5 grandes projetos. Nós temos projetos voltados ao público de baixa renda, né? Temos, então, aí parceria com o Ministério da Cidadania, com a Caixa Econômica Federal. Nós temos um grande projeto para levar a educação financeira para as escolas. O projeto se chama Aprender Valor. Esse projeto está sendo financiado pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, e o objetivo desse programa é levar a educação financeira para as escolas públicas do ensino fundamental de todo o país, de maneira transversal, como preconiza a ABNCC, né? Nós estamos hoje já em andamento com o projeto piloto, né? São 6 estados que integram esse projeto piloto, mais o Distrito Federal, e em 2021 nós vamos partir para a expansão nacional, com potencial aí para atingir 21 milhões de estudantes. É um projeto bastante inovador, totalmente online, baseado numa plataforma de EAD, né, uma plataforma de ensino à distância. Nós temos também um plano de trabalho para superendividados, né, com ações de apoio aos superendividados. O Banco Central lançou recentemente um estudo sobre isso, onde nós definimos um conceito de superendividado e lançamos métricas inovadoras que mediram endividamento de risco no país. Temos também a construção do primeiro Museu de Economia da América do Sul, né? Estamos renovando o Museu de Valores do Banco Central e construindo esse novo Museu de Economia, também financiado pelo FDD do Ministério da Justiça. Mas para esse painel aqui, o que é mais importante é o nosso 5º projeto, que é o projeto de educação financeira com o sistema financeiro. Eu acredito que esse projeto ele exemplifica muito bem como o BC tem atuado junto ao sistema financeiro na promoção da educação financeira no país. Então, pois bem, esse projeto a gente divide ele em 2 frentes, né? Ações setoriais, que nós temos executado por meio de acordos de cooperação técnica, né, com as associações. O maior exemplo, né, desse acordo é o acordo que o Banco Central tem com a FEBRABAN, que inclui, entre outras ações, o desenvolvimento do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro e dessa plataforma que o Luiz Eduardo mencionou na abertura dele, a plataforma de educação financeira, né, chamada de Meu Bolso em Dia, que está sendo produzida pelo Banco Central e pela FEBRABAN em parceria sobre o amparo desse acordo de cooperação técnica. A outra frente na qual a gente divide esse projeto são as ações com as instituições, que é justamente o foco vai ser um foco da nossa discussão hoje aqui também, e para as quais o Banco Central tem buscado uma maior efetividade. Em relação a essa segunda frente, né, que é basicamente o foco da nossa apresentação hoje, o primeiro grande marco ele se deu em setembro de 2019, que foi a publicação do comunicado 34201, que veio trazer orientação, né, e divulgou princípios para a promoção da educação financeira por parte das instituições financeiras. No bojo desse comunicado, em fevereiro de 2020, o Banco Central também passou a realizar um mapeamento de educação financeira entre os principais bancos e instituições de pagamento, né, com o objetivo, né, de coletar informações sobre a estrutura de governança das IFs no que tange à educação financeira, e também a gente fez um levantamento das ações que estão sendo planejadas para 2020, né? Foram planejadas para 2020. Então, aqui a gente percebe, né, um alinhamento entre a atuação do Banco Central e os princípios da LNF, na medida que o BC vem trabalhando, né, com parcerias, né? Nesse caso, a gente está citando o exemplo da FEBRABAN, e também trabalhando aí por meio de informação e de orientação, que foi justamente o objetivo do comunicado 34201, que a gente lançou em setembro. Bom, vamos explorar um pouco mais o comunicado, né, o comunicado 34201, de setembro de 2019. O objetivo desse comunicado foi deixar de forma mais clara o que o Banco Central espera da atuação das instituições em educação financeira, e o comunicado também, eu acho que ressaltou
o quanto esse tema é realmente importante para o Banco Central. O comunicado ele trouxe aí diversas mensagens, né? Ele divulgou, né, princípios para a promoção da educação financeira que devem ser observados por parte das instituições financeiras. E aqui eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que aqui esse comunicado não se trata de um instrumento de regulação, né, mas é sim um instrumento de regulação, é um comunicado do Banco Central orientando as instituições financeiras. O comunicado enfatizou a necessidade das IEFs assumirem uma responsabilidade maior, né, pela promoção de ações efetivas de educação financeira, divulgou, né, o que o Banco Central entende como objetivos de ações de educação financeiras que devam ser conduzidas pelas IEFs. Esses objetivos são, primeiro, a formação de poupança, segundo, a organização e o planejamento do orçamento pessoal e familiar, e terceiro, né, a compreensão e o uso consciente de produtos e serviços financeiros, e a gente inclui aqui, certamente, o uso do crédito. Né? A gente sabe, essas ações, além de terem esses objetivos, elas devem seguir alguns princípios, tanto no seu desenho quanto na sua execução. São 4 princípios. O primeiro é o valor para o cliente. É importante que as instituições levem aos clientes, usuários, informações e ações que sejam, de fato, úteis, né, relevantes para a vida financeira do cliente. Isso inclui, inclusive, a concessão de incentivos para aquele cliente que está se capacitando, que tem buscado, né, se educar financeiramente. Aí entra também aqui a questão da plataforma de educação financeira, que está sendo lançada pela FEBRABAN e pelo BC. O Luiz Eduardo mencionou também na fala dele. O segundo princípio é o amplo alcance, né? As IEFs têm que garantir o acesso universal aos seus clientes e usuários dessas ações, adequação e personalização dessas ações e avaliação e aprimoramento. É, né? Muito importante você mensurar a efetividade dessas ações. Né? É importante que as ações de educação financeira tenham em seu desenho aspectos de avaliação de impacto, né? Para a gente poder saber se essas ações estão sendo efetivas ou não. Por fim, o comunicado ele informou que o Banco Central ele vai passar a apoiar e vai passar também a acompanhar os resultados dessas ações de educação financeira. Então, a partir desse comunicado e justamente a partir dessa mensagem de que o Banco Central vai passar a acompanhar de perto essas ações de educação financeira das instituições financeiras, a gente realizou em 2020, então, a primeira edição do mapeamento de educações financeiras. Esse mapeamento, a gente contactou 68 instituições, das quais 60 responderam ao nosso questionário, e dessas 47, a gente identificou que 47 tinham uma atuação em educação financeira, com um total aí de 177 ações. A educação financeira, para vocês entenderem o que a gente diz como educação financeira, ela é compreendida nesse mapeamento como uma atuação do setor, né, do setor financeiro para a educação financeira. E quando a gente fala em atuação, a gente entende como algo que vai muito além das ações tradicionais, né, como cursos e palestras. Então, a gente sabe que as instituições financeiras têm a capacidade de oferecer diversas ferramentas inovadoras, inclusive em educação financeira, né, e todas essas iniciativas foram mapeadas, fizeram parte desse mapeamento. Com base nesse mapeamento, algo que nos foi bastante útil foi identificar oportunidades de aprimoramento, né, em educação financeira, né, no âmbito do sistema financeiro. A gente identificou algumas oportunidades, eu vou aqui explorar apenas uma com vocês, né, que é a oportunidade de se melhorar a relevância estratégica do tema dentro das instituições financeiras. Para a gente analisar essa relevância estratégica, a gente fez 2 perguntas às instituições, né? A primeira foi, em quais políticas educação financeira é mencionado? Então, a gente viu que a maior parte das instituições, cerca de 53%, não menciona educação financeira em suas políticas. Nossa segunda pergunta foi, educação financeira está no seu planejamento estratégico? O que o mapeamento nos disse foi que a maioria das instituições, infelizmente, cerca de 60%, não menciona educação financeira em nenhum elemento do seu planejamento estratégico. Bom, esse é um resultado que nos preocupa, né? Para o Banco Central, a educação financeira não é uma questão exclusiva de responsabilidade social, mas é uma questão de sustentabilidade do próprio negócio da instituição.
ela é parte essencial, né? Ela é parte fundamental para que a gente atinja uma maior eficiência do sistema financeiro, e ela deve ser vista, sim, né? Como uma parte integrante do negócio das instituições. Isso, para que isso seja verdade, isso tem que estar refletido tanto no planejamento estratégico quanto nas diversas políticas e demais elementos de governança da instituição. Então, isso é importante para que a gente atinja um objetivo de ações eficientes de educação financeira dentro do sistema financeiro. Avançando um pouco mais na abordagem do mapeamento, né, aproveitando a oportunidade aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre o mapeamento, a gente também analisou o perfil das ações. Para isso, o questionário foi bem amplo e perguntou diversas características das ações. E o que a gente notou, né, quando a gente tabulava essas respostas, é que algumas características elas aconteciam juntas com outras com certa frequência. Então, a gente decidiu agregar essas ações, né, por meio de um conjunto de características, ao invés de analisar aí características isoladas. Então, a gente criou 3 grupos, né, de tipos de ações de educação financeira e associamos cada ação que nos foi informada a um desses grupos. Né? O primeiro grupo nós chamamos de educação financeira tradicional, aí foi onde nós alocamos aquelas ações mais tradicionais de educação financeira, como cursos, palestras e outras ações também presenciais. Aqui entra a questão das cartilhas, das oficinas, né? Depois nós tivemos um segundo grupo, que é o chamado de educação financeira com tecnologia. Aqui entram os conteúdos e outras ações não presenciais, né? Então são ações muito similares àquelas tradicionais, mas que são disponibilizadas pelas IEFs em algum elemento tecnológico. Sei lá, sites, blogs, né? Mídias sociais, YouTube. Esse elemento tecnológico ele possibilita ao segundo grupo um maior alcance, mas o que a gente sabe é que o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, são ações com conteúdo das ações tradicionais, mas que utilizam o meio tecnológico para buscar aí um maior alcance. E o terceiro grupo é o que nós chamamos de educação financeira na jornada. Esse tipo de ação, né, ele se diferencia bastante das demais ações, né, porque essa ação está integrada a algum serviço ou algum produto financeiro, e pelo fato de o usuário ele não ter que buscar proativamente por essa educação financeira. Quer dizer, ela aparece, né, de forma orgânica ao longo dessa jornada que o usuário faz com a instituição financeira. Quer dizer, eles já vão, algo que já aparece naturalmente no relacionamento dele com a instituição financeira, quando ele vai abrir uma conta, quando ele vai aplicar para um cartão de crédito, quando ele vai tomar um financiamento, né? Mas não são só essas funcionalidades que são categorizadas nesse grupo aqui, né? Existem vários outros exemplos de se integrar ações de educação financeira na jornada do cliente, né? Por exemplo, nos mutirões de negociação de dívidas, é importante que as IEFs insiram elementos de educação financeira no evento de renegociação, à medida que o cliente passa lá para renegociar, se ele entender melhor como ele pode organizar o orçamento dele. Isso é um exemplo bastante eficaz, né, de se integrar educação financeira na jornada do usuário. Mensagens durante o uso do uso do caixa eletrônico, né, do uso do ATM. Por exemplo, o cliente está usando muito o cheque especial, pode ser a hora de você alertá-lo para a tarifa alta daquele cheque especial e, quem sabe, se ele está precisando de um crédito, né, e não de uma linha de emergência, que é o propósito do cheque especial, se ele precisa de um crédito, não seria melhor ele procurar, por exemplo, um crédito pessoal que tem taxas de juros bem menores do que o cheque especial, que é uma linha emergencial? Enfim, trabalhar em momentos de contato com o cliente, em momentos de contato do cliente com a instituição financeira. É isso que define muito bem esse terceiro grupo aí de educação financeira na jornada. E quando a gente dá uma olhada no que nos foi informado pelas instituições, esse gráfico ele nos mostra que a quantidade de ações por grupo, quando a gente analisa isso por grupo, a gente vê que há uma alta concentração na educação financeira com tecnologia. Então, assim, a gente acredita que há espaço para todas as ações de educação financeira, mas, de fato, as ações de educação financeira, aquelas que são integradas à jornada do usuário, elas são a que têm a maior chance de impactar a vida do cliente, uma vez que ele recebe esse conteúdo de educação financeira, essa ação de educação financeira, naquele momento que ele está mais propenso a absorver conhecimento de educação financeira, né? Então, a gente acha que isso precisa ser aumentado nas IEFs. Bom, já finalizando aqui a minha apresentação,
Eu gostaria, então, de voltar ao tema desse painel, né? E a gente fez uma pergunta aí, né? A gente tentou responder uma pergunta, como o BC atua em educação financeira junto ao setor, né? Junto ao setor financeiro. Nessa resposta, né, para responder essa pergunta, a gente passou por alguns aspectos. O primeiro foi definir o que é educação financeira para o BC. Então, o Banco Central entende a educação financeira como algo bem amplo, né? Vai desde ações mais tradicionais, né, cursos, palestras, como a gente já mencionou aqui, até as mais inovadoras, né, integrando elementos de educação financeira no relacionamento com o cliente, né, que a gente chamou de educação financeira na jornada. Mas, como regulador, a gente conhece muito bem a capacidade das nossas IEFs, a gente sabe que elas podem oferecer diversas ferramentas inovadoras que podem ir, inclusive, além das ações que a gente já citou aqui, né? O segundo aspecto foi entender por que as IEFs deveriam, então, promover a educação financeira. Então, o entendimento do BC é que educação financeira não é uma questão exclusiva de responsabilidade social, mas, como eu disse aqui, eu reitero aqui na minha conclusão, uma questão de sustentabilidade do próprio sistema financeiro. Ele é parte essencial para a eficiência do sistema financeiro e, além disso, eu volto a repetir, as instituições financeiras elas estão muito bem posicionadas para promover essa educação financeira, elas têm acesso aos clientes e acesso aos seus dados, elas podem, de fato, avaliar o impacto dessas ações no comportamento financeiro real do cliente. E como é que o BC pode contribuir para isso, né? Para essa promoção da educação financeira no sistema financeiro? Como o BC tem trabalhado para que as IEFs promovam ações mais efetivas de educação financeira. Então, o que o BC tem feito? A gente tem buscado um alinhamento de prioridades e esforços, nós estamos construindo pontes com as áreas responsáveis e com as áreas técnicas do BC, e também a gente tem tentado ser um norteador para o setor no tema de educação financeira. Nossa atuação em educação financeira nesse momento, como eu mencionei há pouco na minha apresentação, não está focada em normas e regulação, nós temos usado outras ferramentas, mas nada impede, né, que no futuro o BC passe a adotar medidas adicionais se a gente julgar que são necessárias naquele momento. As ferramentas que nós temos usado estão sendo o estabelecimento de uma agenda clara, de uma agenda transparente de trabalho, com divulgação de resultados para a sociedade, né? A agenda BC Hashtag. Essa agenda está alinhada aos princípios da ENEF, a sociedade pode consultar nossas ações, inclusive os resultados, o andamento dessas ações no site do Banco Central. A outra ferramenta que eu mencionei aqui, o comunicado 34201, com informação, orientação para as IEFs, e esse mapeamento de ações de educação financeira que eu mencionei por último. Esse mapeamento foi bastante positivo para a gente. Ele possibilitou a gente conhecer como é que as IEFs estão estruturadas em torno do tema educação financeira, o que elas têm sendo feito, o que elas têm feito, né, em termos de ações de educação financeira. Enfim, e a partir desses resultados, né, dos mapeamentos, o BC vai continuar atuando, né, por meio de parcerias, né, por meio da informação, da orientação, e vamos continuar aí promovendo o alinhamento entre a nossa Estratégia Nacional de Educação Financeira, entre o comunicado do BC, nossas orientações, com as ações que têm sido realizadas pelo setor. Meus caros, eu acho que é isso, eu concluo aqui a minha fala, eu agradeço o tempo de vocês, muito obrigado. Eu volto a palavra para você, tá, Kleber? Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a sua participação, a sua apresentação. Fica claro que o comunicado 34201 ele é o alicerce aqui no mercado financeiro, mas a gente tem muito trabalho ainda pela frente, e o próprio comunicado 34201 ele importa boas práticas, assim como a gente fala do Open Banking aqui no Brasil sendo implementado com experiências internacionais como no Reino Unido, o comunicado 34201 que fala de educação financeira traz ali no seu voto premissas também do Reino Unido, também dos Estados Unidos e recomendações da OCDE. Parabéns pelo trabalho e em alguns instantes a gente volta contigo. Obrigado. Dando andamento ao nosso evento, eu gostaria de convidar agora para a sua apresentação, que terá como tema Gestão Financeira na Crise Sanitária, André Nardi, que é COO e Vice-Diretor-Geral de Educação Corporativa da Sanpou. Boa tarde, André. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Kleber. É uma honra ter sido convidado para participar desse evento, não só por conta do tema, por conta da
relevância do tema, do momento, e como também pela oportunidade de participar dessa discussão dentro do contexto da Semana de Educação Financeira e das associações aqui presentes. Boa tarde a todos os participantes, os colegas panelistas, aos executivos das associações. É uma honra estar aqui, né? Esse tema de gestão financeira na crise acho que é uma das coisas que chama muita atenção pela própria questão da crise e do momento, né? Mas queria botar o meu chapéu aqui de professor, além de executivo, e comentar que, como o Luiz Mansura colocou muito bem no começo da apresentação dele, educação ela tem um impacto cumulativo de longo prazo, né? E tem um impacto de curto prazo, né? Então, certamente as ações que começaram lá há 13 anos, 10 anos atrás, algumas delas estão frutificando porque têm 10, 13 anos de idade, né? E, sem dúvida alguma, colocar a questão da educação durante uma crise tem um ponto importante que é, primeiro, resolver um problema real de pessoas reais num momento como esse, e um segundo ponto que é ter mais chance de tentar aplicar alguma coisa na prática, né? Como executivo da Sampo, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas iniciativas que a gente tem também. Uma delas é uma plataforma digital chamada lit.com.br, tem conteúdo de 20 e poucos MBAs lá dentro. No começo da pandemia, nós deixamos aberta essa plataforma para todos os participantes, sem custo nenhum, durante 3 meses. E um dos conteúdos que mais foi acessado foi o conteúdo de educação financeira, né? Com todos os temas aí que o Luiz e os presidentes das associações comentaram. Quer dizer, a atenção desse público é latente, né? Em qualquer momento que você puder, que qualquer instituição puder compartilhar ou contribuir com conteúdos digitais para disseminar esse desenho, para democratizar esse tipo de conhecimento para qualquer público, não só é uma iniciativa, eu acho que muito bem-vinda, como é uma iniciativa legítima do ponto de vista de que realmente está tentando endereçar um problema real de pessoas reais numa sociedade real que está sofrendo com uma série de questões. Bom, dito isso, eu queria fazer uma breve apresentação aqui para falar um pouco de gestão financeira na crise sanitária, né? Primeiro, acho que uma coisa importante, quando a gente fala de gestão financeira, né, e todos nós que estamos aqui, em grande parte, certamente todos do painel, temos uma atuação em educação financeira, mas também temos alguma perna, alguma ponte com uma atuação corporativa, né? E eu acho que é muito importante a gente entender o que tem de diferente entre finanças e as decisões financeiras, né, que a gente toma como indivíduos em organizações, sejam, né, organizações privadas, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, e nas famílias, né? Isso tem implicações sobre como a gente vê, a gente encara e a gente pode trabalhar essa questão da gestão financeira, né? Empresas e famílias são organizações compostas por pessoas, né? Todas as pessoas que estão tomando decisões lá estão sujeitas a nós aqui todos, né? Estamos sujeitos a vieses cognitivos e não cognitivos, né? Ou seja, por mais que a gente queira ser racional, o fato de sermos humanos e de fazermos parte de grupos nos faz vítimas involuntárias de comportamentos que a gente não necessariamente está controlando, né? A gente precisa tomar decisões em cada um desses papéis, né? Cada um de nós aqui que estamos participando do painel, que estamos assistindo,
tomamos decisões nesses contextos todos aqui, né? Das empresas, das famílias, individualmente, né? E a gente tem que contentar pessoas e papéis diferentes também, né? E na maioria das vezes não são decisões que afetam só a nós mesmos, elas são decisões que afetam outros componentes, né? Sejam de família, sejam de organizações. Portanto, elas são decisões técnicas, mas também são decisões políticas, no sentido de que elas precisam ter legitimidade para acontecer, né? Para serem efetivadas, né? Enforced, né? Só que, enfim, tem várias similaridades, portanto, entre tomar decisões em empresas e tomar decisões em famílias, né? Seja qualquer o conceito de família que a gente quiser assumir. Eu estou assumindo aqui o conceito econômico de família, né? Um domicílio, né? Só que os direcionadores dessa decisão, que eu acho que é o ponto-chave, eles têm nuances importantes, né? Quando a gente fala de uma organização, é muito fácil a gente pensar em que a gente quer atender o acionista. E, portanto, maximizar valor é uma âncora importante para essas decisões. Por mais que todos os outros stakeholders, né, que estejam envolvidos, ainda mais com o crescente peso, né, da visão de impacto ambiental, socioeconômico e de governança, tem um peso cada vez maior, né? Mas é muito fácil a gente tomar como âncora a ideia de que a gente quer maximizar o valor daquela atividade, né? Quando é uma organização sem fins lucrativos, a gente pode pensar em maximizar o propósito da organização, né? Se eu estou fazendo um trabalho assistencial numa determinada população, é melhorar a condição de vida daquela população, né? O problema vem quando a gente quer definir, principalmente em finanças, né? E aqui olhando como professor e como pesquisador, como é que e como educador, como é que a gente pode contribuir para pensar os pilares dessa gestão financeira? O que a gente quer com uma decisão de gestão financeira em famílias, em lares, né? Em português aqui a gente poderia chamar de finanças domésticas, né? Porque não são só pessoas como indivíduos, mas pessoas como parte de grupos familiares, né? Enfim, de organizações para viver a vida, né? A gente quer maximizar o resultado, o valor econômico, né? A gente quer bem-estar, a gente quer sobreviver, né? Tem um autor americano, o Andrei Schleifer, que brinca que as decisões no nível individual elas ficam entre querer sair da pobreza, ficar rico ou ficar mais rico ainda, né? Não são decisões eminentemente racionais, elas têm um ponto de partida mais perceptual do que econômico, né? Então esse é um desafio grande quando a gente fala de gestão financeira na crise, né? A gente está falando um pouco desse lado da visão de maximizar, mas a gente tem que considerar outras coisas também, né? Então, desse ponto de vista, a gente pode falar de um contexto de reação, né? Primeiro, né? Que é a ideia de que o que fica mais claro de entender aonde a gente quer chegar, né? Quer dizer, a primeira questão em que momento a gente está, né? A gente está no momento de sobreviver ao impacto da crise, se reorganizar como unidade familiar ou pensar no depois da crise. Isso ajuda bastante, né? O segundo ponto é que, de fato, não só a pandemia afeta toda a nossa atividade pessoal e econômica, como os dados macroeconômicos mostram que a renda, né, só está mais ou menos estável na média da população por conta de auxílio emergencial, a desocupação é crescente, a inflação de alimentos também cresce, né? As repactuações de operações, que dão um bom indicador de que as famílias não só estão endividadas, né, e aumentando o endividamento, como estão buscando soluções, e aí é importantíssimo o papel do sistema financeiro. Não dá para imaginar uma sociedade moderna
sem um sistema financeiro complexo, bem administrado e sofisticado. Então, o papel dos agentes financeiros, o papel do regulador financeiro, o papel do sistema, o processo de bancarização e de inclusão financeira é fundamental e não dá para a gente pensar em viver sem ele. Esse é um pouco do quadro aqui, quando a gente fala de para quem a gente está falando de educação financeira. Né? Muitas vezes a gente fala de educação financeira pensando nesse bloco aqui. Né? E tem dores legítimas aqui. Provavelmente a maioria de nós aqui, se não todos, estamos aqui. Né? Eu convido aqui na nossa conversa, a partir de agora, a gente fazer um exercício de empatia com relação a este grupo aqui. Né? E é um exercício de empatia por quê? Porque a gente tem que se imaginar nessa posição. Né? Esse é um desafio. Né? Quando a gente fala de organização, se a gente pensar no cliente, né? O exercício de todo mundo o tempo todo, principalmente com o processo de digitalização e tudo mais, é pensar na empatia para entender qual é a jornada, o que está mudando. Não é muito diferente quando a gente pensa em educação financeira. Né? O que uma pessoa que ganha, aqui a média das pessoas ganha aqui alguma coisa como R$ 1.300 ou alguma coisa assim, que é o brasileiro médio aqui, né? O que significa para uma pessoa dessa perder 30% da renda, que é mais ou menos a média do começo da pandemia, e saber que esse 30% da renda está sendo coberto por um auxílio emergencial. Né? Então, o ponto é que, naturalmente, a estrutura de rendimento da nossa sociedade, se a gente pensar em gestão financeira, tem um desafio de resiliência. Né? E onde é que a gente pode ajudar olhando insights para a gestão financeira que estão relacionados a pesquisas científicas, né? Quer dizer, não dá para a gente dar sugestões, assim como a gente faz nas organizações, também nas famílias, se a gente não tiver insights baseados em pesquisas científicas, não faz muito sentido a minha participação aqui. Então, eu queria dividir com vocês um pouco alguns insights de pesquisas que foram feitas nesses últimos 2 anos. Né? Parte no Brasil, parte globalmente. Primeiro, tem pouca valorização da educação sobre poupança no mundo inteiro, mas no Brasil de forma geral. Né? Só 18% das pessoas afirmam que é importante ensinar para as crianças poupar. Né? A maioria das pesquisas mostra que não se conhece as grandes contas da casa. Né? Uma dúvida típica do brasileiro é qual é o meu ganho líquido. Né? Portanto, o desenho do que é um orçamento familiar fica bastante difícil quando a gente não sabe o número das grandes contas. Né? Poucos têm o hábito de controlar e orçar para além do mês. Né? Poupa-se pouco para a aposentadoria quando a gente é jovem e tem-se uma expectativa exagerada de sobrevivência quando a gente é velho, sobra dinheiro. Né? Para média e baixa renda, os eventos críticos, como críticos da vida, né? O ciclo de vida, a baixa escolaridade, a falta de hábito de poupar, tendem a ser antecedentes de inadimplência e insolvência, o que indica, de novo, uma ameaça, uma baixa resiliência financeira dos nossos orçamentos familiares. Né? Tem o efeito manada, né? Aquela história de que, puxa, recebi um dinheiro extra, vou gastar. Né? Ou está todo mundo comprando determinada ação, vou comprar. Né? E tem um desafio de todos nós, educadores, que é um desafio de comunicação, linguagem e se colocar no lugar da audiência para quem a gente quer falar. É muito mais fácil para a maioria de nós, educadores, financeiros ou não, falar com a audiência que a gente está acostumado a falar. Né? Tem um desafio de autoconhecimento também, bastante grande. Né? Que afeta a gestão de orçamento, porque ele é um antecedente de todo o desenho. Né? Excesso de otimismo, excesso de confiança. Né? Vai dar certo comigo e comigo é sempre diferente. Né? Contabilidade mental, né? Quer dizer, como é que a gente encaixa o tipo de dinheiro? A gente não coloca todo o dinheiro na mesma conta. A gente considera um dinheiro, por exemplo, não esperado como alguma coisa que você pode gastar para coisas que não são exatamente essenciais. Né? A gente busca informação que reforça aquilo que a gente já tem como opinião prévia. Né? Os próprios traços de personalidade da gente afetam esse tipo de coisa. Né? Valores, as nossas práticas. Né?
A relação com o dinheiro é, antes de tudo, psicológica, antes de ser econômica, né? E, portanto, tudo isso que eu vou falar a partir de agora, para fechar a minha discussão aqui, tem essa questão de autoconhecimento, né? Primeiro, tudo que a gente puder fazer em linha, inclusive com o que está colocado pelas próprias diretivas do Banco Central, tudo que a gente puder fazer para controlar o caixa, para a gente ter dinheiro na mão, é válido, né? Tudo. Né? E essa é uma boa prática que a gente tem visto e todas as pesquisas na crise têm mostrado. A questão que isso traz é que isso gera uma dor psicológica, principalmente quando a gente fala daquele público de baixa renda, porque é mais uma restrição ao consumo, né? E a outra é um pouco, aqui parafraseando a minha doutora Vera, mas minha mestra de educação financeira, a gente tem que parar e pensar antes de decidir. E isso vale muito para o orçamento familiar, né? Isso vale muito para o orçamento familiar, porque a gente tem que pesar aquilo que é importante para o hoje, né? E normalmente a gente trabalha com o que a gente chama de descontos intertemporais inconsistentes. A gente valoriza mais o hoje em detrimento do amanhã. Por isso que é tão difícil da gente poupar. Quando a gente está numa situação de escassez, né, como é a de agora, né, para muitas das pessoas na nossa sociedade, o fato de você ter um pequeno aumento de renda pode não reverter em poupança, né, com aquela ideia da poupança precaucionária, né, ou seja, como é que eu vou me defender, criar um colchão de defesa de caixa para me preparar para um possível mês seguinte complicado, se eu tenho uma pressão de consumo no agora, né? E também um ponto importante é entender como é que a gente trabalha as práticas do dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente tenta que a gente tenta colocar em prática, a gente aprende, né? Se a gente sai de uma aula e não põe em prática aquilo que a gente aprendeu, a chance da gente reter é menos de 20%. Então, educar e praticar ao mesmo tempo é muito importante, né? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E, mais uma vez, é uma honra estar participando aqui e estar contribuindo de alguma forma nessa Semana Nacional de Educação Financeira. Obrigado. Obrigado, professor André, pelas suas colocações. Reflexões muito importantes e trazendo um pouco do contexto do auxílio emergencial, né, que boa parte do mercado só olha para o negócio, né? O que vai acontecer com o fim do auxílio emergencial do ponto de vista de cobrança de inadimplência, que a gente está trazendo reflexões para o dia a dia das pessoas práticas. Obrigado de novo pela sua apresentação. Dando andamento ao nosso evento, chegou a hora de convidar para a sua exposição Vera Rita de Mello Ferreira, doutora em Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Terá como tema Psicologia Econômica e Resiliência Financeira. Podemos começar, Vera? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, André, pela intermediação. É um prazer estar dividindo o painel com todos vocês e conversar um pouquinho sobre o que a gente está enfrentando aqui neste período de pandemia, né? Eu vou focar em alguns comportamentos de um ponto de vista da educação financeira. Só para situar rapidinho de onde eu falo, eu sou professora de Psicologia Econômica, de Arquitetura de Escolha e de Educação Financeira, sou membro do Comitê de Pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira da OCDE, e quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um canal Pílulas de Psicologia Econômica e o Instagram Psicologia Econômica. E, enfim, todo o resto aí, mas só para a gente ir mais direto. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar nesse momento é que talvez o corona, este maldito corona, tenha se revelado um grande educador financeiro, por um certo lado, né? Aí o André
até já falou uma opção de coisas que complementam, então foi bacana, eu não vou nem me deter muito, mas fica, claro, ainda para a gente enfrentar uma série de desafios, alguns deles novos, a gente nunca passou, a humanidade nunca passou por uma pandemia da maneira como está passando agora, com 8 bilhões de pessoas no planeta, todo mundo interconectado de alguma forma, e sem solução de curtíssimo prazo, infelizmente, né? Bom, eu estou destacando 5 comportamentos para a gente pensar. A questão da resiliência financeira em si, os novos pobres, o problema das reservas de longo prazo, novos produtos financeiros e alocação, que é uma questão aqui mais local, brasileira, e todos os desafios do digital. Então, vamos lá. Resiliência financeira, que é essa capacidade de atravessar uma condição muito adversa, já coloca para a gente quase que 2 times. Quem tinha reserva de emergência, quem não tinha. Quem manteve renda, quem não manteve. Quem conseguiu ajustar a vida financeira e quem não conseguiu. Quem descobriu novas fontes de renda, inclusive para além do pão, né? Foi todo mundo fazer pão, parece, né? E quem não conseguiu encontrar novas fontes. E, acima de tudo, de um ponto de vista emocional, quem conseguiu manter a cabeça funcionando, quem conseguiu se manter acima da linha da água e quem não conseguiu, né? Lembrando um pouquinho aquela frase célebre do Buffett, né, do Warren Buffett, só quando a maré baixa que dá para saber quem estava nadando pelado, né? Quer dizer, quem tinha uma vida financeira mais organizada e que a pandemia teve esse caráter de escancarar uma série de coisas, de expor uma série de problemas, inclusive de dramas, que já existiam, mas foram daí muito mais destacados, né? E, de um lado, sim, a gente teve esse aumento da poupança no agregado, porque muita gente que não teve, especialmente, redução de renda, parou de comer fora, parou de viajar, parou de ir a eventos. Então, sobrou um pouco de dinheiro e esse pessoal resolveu guardar, o que é muito interessante, já que o brasileiro poupa tão pouco, aliás, como o americano, né? Não vamos idealizar, o americano acho que guarda menos ainda do que o brasileiro, porque lá fica rolando a dívida sem maiores problemas, né? A pergunta que não quer calar, por quanto tempo esse novo comportamento pode durar? Quer dizer, depois que, sabe-se lá quando, daqui a 2 anos, o que seja, as pessoas retomarem a vida como era, será que elas vão continuar guardando dinheiro? Ou será que daí volta a consumir como antes, inclusive no que não é necessário, né? Agora, a resiliência financeira deixa para a gente aberta a possibilidade das pessoas terem e estarem no processo de construir uma autoconfiança verdadeira. Ser capaz de atravessar esse período sem submergir e até encontrando, visualizando novos caminhos, novos encaminhamentos de problemas. Tudo isso é o que realmente dá uma autoconfiança de verdade. Não é essa coisa que os coaches de fim de semana falam por aí, né? Não, fala bastante vezes, repete, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Não, isso aí não, né? Isso aí dá problema, inclusive, né? Mas a autoconfiança verdadeira é você passar por uma experiência extremamente difícil e conseguir sair do outro lado. O segundo comportamento é a questão dos novos pobres, que, claro, vão se juntar aos pobres de sempre, que nós, aqui no Brasil, uma sociedade extremamente desigual, nós temos em grande quantidade. E isso, claro, vai aumentar mais ainda o contingente. Na hora que o auxílio emergencial for cortado ainda por cima, pronto, né? A gente vai ter muita gente mergulhando, às vezes, na pobreza extrema, o que é dramático. E vão precisar de muita orientação e de muita educação financeira urgente, esse segmento todo. Porque, do ponto de vista psicológico, a gente vai estar vendo
a questão da aversão à perda. Quem desaba do nível socioeconômico para abaixo vai estar muito motivado por essa tendência que é universal. Todo mundo odeia perder, não tem muita discussão. E isso faz com que, paradoxalmente, as pessoas apresentem um apetite maior por risco. É como o jogador do cassino que perde tudo e vai lá buscar mais dinheiro. Você fala assim, mas como? Você já perdeu. Fala, não, é que agora eu vou recuperar. Então, a pessoa acha que não suporta ficar numa condição de perda, então acaba se abrindo para riscos que normalmente não correria. E aí a gente tem que tomar aquele cuidado enorme com a proliferação de golpes, de fraudes, de pirâmides. Está cheio, o número não para de crescer e, de fato, esses golpes crescem em momentos de crise porque as pessoas ficam desesperadas e querem, de todo jeito, recuperar, recobrar a sua condição financeira. E, de outro lado, a gente pode ter também a experiência da falácia dos custos irrecuperáveis, que é o JAC, que é o desânimo. Já que eu não consigo mais manter o meu padrão de vida, agora também eu vou enfiar o pé na jaca. Agora é aquela história do perdido por perdido, então entrega para Deus e, sei lá, não vou mais cuidar de nada. E isso é muito importante, porque quando a pessoa acha que ela está sem saída, é aí que ela vai cometer os maiores equívocos nas decisões que ela tomar. Então, a gente vai ter que olhar para uma dificuldade de adaptação, que é óbvio que não vai ser fácil. Todo o problema do desemprego e do fechamento de negócios impacta até mesmo na questão de identidade. A pessoa fica sem saber quem ela é, porque ela não tem mais a loja que ela tinha, a oficina que ela tinha, o emprego que ela tinha. Isso é bem complicado. E a gente vai ter pessoas que permanecem no luto e outras que talvez consigam ir à luta. Mas, sem dúvida, tem um impacto no bem-estar financeiro. Vai ser muito difícil manter o bem-estar financeiro com uma queda tão grande de renda. E aí, as redes de apoio se mostram muito importantes, porque individualmente vai ser difícil a pessoa encontrar uma saída. Ela vai ter que realmente contar com um apoio coletivo e com educação financeira específica também. Daí, o terceiro ponto são as reservas financeiras de longo prazo. Primeira coisa, elas têm que ser recalculadas, né? Porque agora, pelo menos até segunda ordem, que pode vir a qualquer momento, mas até segunda ordem a Selic está a 2%. Então, aquilo que o brasileiro se acostumou ao longo de algumas décadas a colocar todo o seu dinheiro na renda fixa e dormir sossegado, porque pelo menos perder ele não perdia, e sem dúvida ia ter um rendimento confortável, agora está suspenso isso, né? Então, a renda é menor, todo mundo que estava atrás da independência financeira, aquela conversa toda, vai ter que repensar, vai ter que fazer muito mais aportes, vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que replanejar tudo isso. E aí também a gente encontra algumas questões psicológicas, porque quem tinha reserva financeira estava de parabéns, ficou com muita raiva porque teve que usar na quarentena. Porque mesmo que tivesse o nome reserva de emergência, e de fato apareceu uma emergência, a pessoa nunca acaba não contando com isso, porque sempre acha que não é uma reserva de emergência, mas que na verdade é minha construção de patrimônio que eu vou usar lá na velhice. Então, dá outra vez aquilo que a gente falou, motivador universal, a aversão à perda. A pessoa tem dificuldade de se adaptar. E pode dar esse desânimo também, como eu falei, na questão dos novos pobres aqui também, se a pessoa usou toda a reserva de emergência dela, vai ser difícil ela não ficar desanimada para começar tudo outra vez, do zero. Até porque teve uma quebra de hábito. Então, se ela teve redução de renda, ela não está conseguindo continuar os aportes. Caso tivesse
esse hábito que teria sido muito legal, porque é tão mais raro entre os brasileiros, né? Agora, para quem não tinha reserva de emergência, as pessoas estão falando, de agora em diante eu vou começar a guardar. E alguns, de fato, começaram a guardar, remete à pergunta do início. Será que a ficha caiu para valer? Será que realmente essas pessoas vão continuar com a disciplina, justamente com o Selic baixo e tudo mais, mas vão continuar fazendo uma reserva de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, vão conseguir poupar? Fica a questão, a gente vai ter que observar. E aqui no Brasil a gente tem então essa questão dos produtos financeiros e de alocação que vão demandar novos comportamentos. Porque Selic baixa, onde é que eu ponho meu dinheiro agora? Quando que eu faço isso? Nesse cenário de tanta incerteza, de tanto risco e de tanto desconhecimento, começa a ter essa manada para a renda variável. Mas as pessoas sabem o que elas estão fazendo? Ontem a gente teve uma palestra com um dos nossos grandes mestres, o Richard Taylor, né, o pai da economia comportamental, que estava aqui no Congresso de Mercado de Capitais, e ele falou, eu acho que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo indo para a renda variável. É manada. Ele alertou para esse risco, né? E aqui no Brasil, as pessoas têm menos conhecimento ainda. E a gente está realmente buscando uma sustentabilidade do mercado financeiro, né? Então, aqui a gente pode ver nessa exigência de uma nova alocação o problema do viés de status quo, que é deixa contar para ver como é que fica, uma dificuldade para mudar, o viés de familiaridade, que é bem próximo do viés de status quo. Eu brinco que são os viúvos da Selic, que não se conformam e que então ficam meio que brigando com a realidade, mas ao lado disso a gente tem essa inexperiência ainda com outros produtos financeiros. Em março a gente viu o que aconteceu com os novos investidores em renda variável que entraram meio na manada e que naquela semana trágica lá de tantos circuit breaks, as pessoas começaram a tirar o dinheiro correndo e, claro, perderam dinheiro. Esse pessoal vai precisar de muita informação, daquele jeito que a gente sempre recomenda para a educação financeira, simplicidade, facilidade, dosagem das informações e das alternativas e, claro, uma orientação competente, isenta e tão personalizada quanto possível. São coisas que a gente já sabe que podem funcionar mais na educação financeira. E, por fim, a questão do digital, né? Nesses tempos de isolamento social, a educação financeira está se fazendo pelos canais digitais, então são sites novos, o Banco Central tem uma página nova, CVM tem página nova, tem aplicativos, tem games, tem redes sociais. A parte digital vai indo bem obrigada. Mas, no Brasil, a gente tem muitos excluídos digitais, como a gente viu aqui com a criançada, que não conseguia acompanhar as aulas em escola pública porque não conseguia ter internet decente em casa, ou mesmo pagar planos, enfim. Então, os excluídos digitais são um grande desafio para a educação financeira na pandemia e na pós-pandemia, e para a gente ajudar essas pessoas a ter saúde financeira. Então, como é que a gente pode pensar em traduzir as iniciativas digitais para outros meios? Uma coisa importante para a gente pensar, não tem resposta fechada ainda, a gente está fazendo essa discussão lá na OCDE também, mas não encontramos ainda nenhuma resposta definitiva, mas, sem dúvida, são novos tempos, são novos comportamentos despontando e é uma nova busca por saúde e por bem-estar financeiros. De preferência, como eu sempre falo, no eixo da sustentabilidade. Quer dizer, você ter saúde
financeira, ter bem-estar financeiro agora e nos próximos agoras, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, e de uma maneira que possa ser inclusiva, que possa trazer todo mundo para essa busca, que vai passar por educação financeira e por aquilo que eu chamo de quinteto fantástico, porque educação financeira, eu brinco que é como andorinha, não faz verão sozinha. Então, a gente vai precisar sempre da psicologia, dos conhecimentos sobre tomada de decisão e erros sistemáticos para informar as iniciativas de educação financeira, de arquitetura de escolha, que é o desenho comportamental do contexto, de proteção do consumidor e de regulação. Então, a gente precisa articular forças, porque isso vai dar a oportunidade de realmente a gente lutar por novas configurações e novas oportunidades de obter saúde e bem-estar financeiros. Obrigada. Professora Vera, parabéns, obrigado pela abordagem. A senhora transmite a mensagem com uma positividade, com uma assertividade muito bacana, para que fique claro para todo o público que nos acompanha aqui, que já são quase 240 pessoas. Eu tenho uma pergunta, mas vou deixar aqui para a próxima rodada. Por fim, para a gente continuar aqui o nosso painel, e não menos importante, eu gostaria de convidar a Cláudia Forte para a sua apresentação com o tema Educação Financeira nas Escolas. Cláudia Forte é superintendente da AEF Brasil, que é a Associação de Educação Financeira do Brasil. Obrigado por estar conosco, Cláudia, hoje e aceitar o nosso convite para esse painel. É uma honra, Kleber, é uma honra estar por aqui. Aceitei o convite com muito prazer, agradecendo já de imediato aos presidentes presentes, ao Ricardo, ao Luiz, ao Anis, a você por nos intermediar aqui nesse painel de tão alto nível, né? Tem aí o Mansur, parceiro do Banco Central, parceiro sempre da AEF e vice-versa, executamos vários projetos juntos, Banco Central sempre inspirador e norteador, né, das ações que a gente executa. A professora Vera Rita, honra também, porque além de professora, parece-me de toda a bancada aqui dos painelistas, é uma grande autoridade na área de psicologia econômica e também trabalha conosco em vários projetos. É uma honra tê-la aqui, poder dividir esse painel com ela. E o Nardi, que eu conheci hoje, e vamos ver muito do que ele trouxe no olhar dele acadêmico, um pouco no que eu venho apresentar para vocês. Eu represento aqui a AEF é uma OCIP, e nós estamos, neste momento, muito focados na execução do programa de educação financeira nas escolas, olhando muito a formação e a capacitação dos professores. E no ano de 2019, se alguém puder colocar o slide que está aí com vocês, eu, Mansur, não quis correr o risco, porque eu já corri vários de eu mesma ter que passar aqui e dar algum pepino, então eu pedi que eles pudessem colocar aí para mim. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo aqui. Aí sim, pode avançar, por favor? No ano de 2019, nós executamos nas escolas, e todos os painelistas que me sucederam falaram da importância da educação financeira na escola. Esse é o locus da AEF, é o que a AEF vem fazendo já há alguns anos com bastante propriedade, próximo aos professores, compreendendo os alunos, adequando portfólio, adequando metodologia, e em cada momento nos aperfeiçoando para chegar nesse locus que é muito importante, ora esquecido, ora pouco valorizado. Eu sou professora há 20 anos, me parece também que temos aqui na bancada 3 professores, então isso já mostra o peso e a maneira como a educação financeira precisa ser encarado, né, como um projeto de Estado contínuo, perene, com ações e políticas públicas que possam nortear projetos que apostem na longevidade dos processos educacionais, né, nos processos de aprendizado. Na educação, nada surge como limões, né, que a gente planta e daqui a alguns meses aparece. Na educação, os resultados são como pérolas. Eles demoram alguns anos para aparecer e, via de regra, são frutos de uma invasão. A gente precisa conhecer aquele locus e nos adaptar ali. A AEF teve
executou um projeto de formação e capacitação dos professores no ano de 2019, em 2 projetos, né, em parceria com o Serasa e um projeto em parceria com a Fundação Renova, olhando ali especialmente os municípios atingidos pela tragédia de Mariana, são 35 municípios, e polos municípios nós também fomos buscando capitalizar ao longo do ano de 2019. Por gentileza, pode avançar? Um pouquinho dos números por onde nós passamos em 2019, todas as vezes que a AF executa um projeto na comunidade escolar, e nós temos ali o professor, claro, como nossa mola propulsora desse projeto, nós buscamos buscar indicadores, né? Nós temos instrumentos avaliativos antes, durante e depois das oficinas, e é um pouco desse olhar que eu vim trazer para vocês. A pesquisa é bastante grande, né? Os instrumentos são bastante robustos, muito focados ali no entendimento do conhecimento pedagógico e das trilhas e percursos formativos que são capazes de serem construídos a partir do olhar e do locus do professor, aqui então recém-capacitado. Eu vim trazer um pouquinho desses números. Nós passamos em 18 estados, mais o DF, 82 municípios foram visitados presencialmente por nossa capacitação, pelo menos na fase inicial, né? Depois entrou o Covid já nesse ano, e aí nós tivemos que mudar um pouco a chegada dos professores. Capacitamos quase 1.000 professores e técnicos, 3.000 professores e técnicos das secretarias de ensino municipais e estaduais, e o impacto dos alunos foi aproximadamente 153 mil. Deste universo, nós recebemos retorno das pesquisas de aproximadamente 2.000 professores, quase 15 mil alunos, e também ouvimos os pais, porque nós entendemos que o programa de educação financeira, olhado por nós de maneira transversal, né, como preconiza o CDE, algumas experiências importantes, e também o Decreto-Lei de 2010 e o novo FEBEF preconiza esse olhar. Quando nós olhamos a educação financeira deste lugar, ela não é só a capacitação não é só para o professor e não é só o aluno o único beneficiado. O aluno é agente ativo e de imediata transformação quando ele retorna ao seu lar e ali coloca para os seus pais, via comportamento, né, por meio de comportamentos, de atitudes e de construção de novos hábitos, aquilo que ele buscou e compreendeu na escola. Então, o Luiz disse no início da fala dele que ele tinha um sonho, foi o Luiz que disse, meu Deus, não sei, um dos 3 presidentes, o Luiz ou o Anis, disseram sobre isso, e nós sim já temos um documento regulador, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o tema educação financeira está contido na base e agora é uma decisão das secretarias municipais e estaduais da maneira como eles implementam a educação financeira nos seus projetos. A F tem como uma das suas missões também buscar esses acordos e irmos capacitando os professores nos seus municípios e nos seus estados para que eles possam passar a atuar como disseminadores da educação na comunidade escolar. Por favor, o próximo. E aí nós fizemos algumas perguntas para os professores, para os alunos e para os pais. Antes da oficina, nós perguntamos como é que a educação financeira era trabalhada naquela escola. E eu sei que este público aqui nosso talvez não seja o público locus da EF, que nós falamos muito com professores e alunos, mas eu acho importante que todos nós, agentes ativos, aí, atendendo ao conclame do Comunicado 34/2001, da Agenda BC Hashtag e da nossa responsabilidade social como agentes ativos nessa sociedade, de entender um pouco o olhar do professor. Então, foi por isso que eu trouxe aqui um pouco do que ele está pensando e entendendo sobre a educação financeira, sobretudo agora. Nós tivemos a oportunidade de consultar uma amostra bastante significativa já no período do Covid e tem algumas considerações aqui. A priori, o conteúdo de educação financeira é trabalhado ainda muito no colo do professor de matemática, né? E nós aqui já sabemos, Vera acabou de dizer isso, o Nadi também,
educação financeira é muito mais do que matemática. Matemática é uma ferramenta do conjunto que compõe os instrumentos necessários para que o cidadão possa ser ético, ser cidadão efetivo, atuar como agente ativo no seu processo de transformação de vida e na condução do seu projeto de vida. Então, ela deve ser encarada de modo transversal. Todas as disciplinas e áreas do conhecimento podem, sim, abordar e tratar da educação financeira, buscando trazer senso de pertencimento aí para o âmbito da escola, né, e a sala de aula. 33% o tema não aparecia em absolutamente nenhum projeto pedagógico. Depois da oficina, depois da capacitação, 79% dos professores indicaram que sim, o tema, então, deveria ser tratado realmente de forma transversal, porque há muitas questões comportamentais, há muitas questões, conceitos trabalhados na educação financeira que não são de ordem matemática, são de outras áreas pertinentes e os professores das outras áreas de conhecimento podem, naturalmente, estarem capacitados e serem também disseminadores desse tema em suas aulas. Aqui é interessante, ensinar ou aprender. Nós perguntamos para eles se eles já haviam participado de algum tipo de capacitação na temática. 66%, se eles ensinavam a educação financeira de alguma maneira. 67% informaram que sim, embora 83,7% afirmaram nunca ter tido uma capacitação sobre o tema antes disso. Isso mostra uma oportunidade imensa para as nossas ações nas escolas, para as nossas ações de proximidade com os professores, que, como indivíduos, também estão nesta crise, também estão ávidos por informações e instrumentos que possa os deixar mais capacitados e mais competentes na relação com o dinheiro, e é um caminho imenso, esse é o caminho que a AF percorre, que é o caminho de mostrar e capacitar os professores a educação financeira, não só no âmbito individual, mas no âmbito também da docência. Sobre o Covid, eles informaram que 96% informou que a pandemia irá favorecer a entrada do tema nas escolas. Nós enxergamos na crise algumas oportunidades, essa, sem dúvida nenhuma, é um caminho. A Vera mostrou lá no início da apresentação dela, né, o desenho do vírus, ele é uma dor, há mudanças que são provocadas em função desse processo de dor, da ausência do auxílio, da reserva de emergência, da incerteza do auxílio emergencial, enfim, essas dores poderão promover mudanças no comportamento, quando bem compreendidas, e eles, do lado de lá, não como agentes passivos, mas como agentes ativos na condução e no redesenho das suas tomadas de decisão no âmbito financeiro. Quase 41% dos professores sentiu significativa piora com relação ao seu controle financeiro, né, depois que a crise passou a nos assolar ali desde março. Por gentileza, o próximo. Com relação aos alunos, nós fizemos uma série de perguntas para eles, separei aqui algumas, preservando um pouquinho o tema que nós temos aqui estabelecido no painel. Como é que eles ajudam na economia de casa? Eles participam do orçamento doméstico, economizando gastos pessoais. Isso significa desligando o telefone da internet às vezes, significa pouco conhecimento sobre contas de consumo, e quase 12% já possuem renda, parte da amostra já era do ensino médio, então nós estamos ali com alunos, alguns já jovens aprendizes, né, iniciando a sua vida profissional e informaram que pagam algumas despesas de casa. Como é que eles aprendem sobre educação financeira? Esse foi um dado muito interessante, nós soltamos esse dado numa coletiva promovida pela FEBRABAN no dia 18, e foi quase concomitante ao mesmo comunicado que a CVM, a um comunicado que a CVM soltou sobre o mesmo tema, sobre a questão dos influenciadores digitais. Está lá disponível na internet o comunicado da CVM, regulador, né, é importante observar o que está sendo colocado ali, mas é fato que os nossos meninos, a nossa amostra apontou que eles preferem aprender por meio dos influenciadores digitais. É um caminho, é bárbaro, mas nós precisamos ter cuidado
cuidado com esses conteúdos, cuidado com o modus operandi, e eu acho importante a gente estar atento a isso na construção dos nossos projetos e ações na esfera da educação, observando os influenciadores como uma oportunidade, mas também atentos ao que pode gerar de resultado negativo, né? Quase 21% escolheram games educativos. O edutainment é um caminho, sem dúvida nenhuma, sobretudo para os meninos que estão ali do 6º ao 9º, do fundamental e também para o médio. É um caminho mais leve de aprendizado, quando nós colocamos entretenimento com educação, e esse é um caminho que a AF já vem adotando na sua metodologia de capacitação para os professores, e observando esse dado que já vem aparecendo em algumas pesquisas que a AF tem mostrado. Qual a perspectiva de futuro dos nossos jovens? 35% se vêm cursando a faculdade, então o ensino superior ainda parece ser visto, e eu, como educadora que sou, aposto fielmente nisso, como uma porta de ingresso, a educação como aquilo que efetivamente ajuda a consolidar o seu projeto de vida, a promover a mobilidade social tão desejada e tão sonhada para eles, né, que estão iniciando a sua vida profissional. 36% afirmam que têm cofrinho e que vão continuar poupando. Era uma pergunta que nós temos ali sobre o perfil do endividado, o perfil poupador, o perfil investidor, e eles já têm ali o hábito da poupança, né, o que nos garante uma entrada mais segura dessa geração, que não entrará, segundo o que está mostrando aqui, não entrará muito endividada, mas já entrará num perfil poupador, que o próximo passo é um perfil investidor, né? Então, assim, a educação financeira tem essa tríade, ela precisa atacar o público que primeiro está endividado, e aí desenvolve um comportamento poupador, né? Auxílio de emergência, etc., reserva de emergência, etc. E o futuro, que é o investidor, o pensamento de longo prazo, a aposentadoria, a consolidação da casa própria, etc. Por fim, o que eles conversam com os pais sobre educação financeira? 41% nunca conversa com os pais sobre dívidas. Isso corrobora, pode passar por gentileza para o próximo, com uma questão que a gente vem sempre dizendo, que educação financeira parece ser um mito ainda nas famílias, né? Não é pauta do domingo, do almoço de domingo, o planejamento das férias, ou como é que está a posição de endividamento. Boa parte da nossa amostra não tem muita clareza entre a diferença de inadimplentes e endividados. Então, me parece que o dinheiro é ainda um assunto um pouco nebuloso, e a discussão sobre ele. Eles conversam com os pais um pouco mais sobre contas de consumo, mas muito focados ali na energia e na questão do celular. Os pais da nossa amostra, 46% quase, têm formação até o ensino médio, 35% quase das respostas indicaram a mãe como responsável pelas contas domésticas. Isso também corrobora aí com um desenho não só do Brasil, mas da América Latina, onde a mulher, né, se torna a cada ano a maior responsável, não só pela obtenção do orçamento, mas pela gestão daquele orçamento nas suas casas. 62% afirmou sobre a importância da educação financeira, ser muito importante que o aluno e os seus filhos, né, aprendam sobre isso. Dentre as razões destacadas, eles mencionaram frases que nos remetiam: preocupação com o futuro, uma postura contra o desperdício e o melhor preparo para o mercado de trabalho. Nesse sentido, 43% da nossa amostra afirmou que aprender sobre educação financeira permitirá que seus filhos tomem decisões financeiras melhores, mais autônomas, tracem um caminho de menor endividamento e maior proximidade com a relação benéfica com as finanças de modo geral. Por gentileza. O próximo, por favor. A pesquisa está disponível, está lá no site da AF. Quem quiser nos contatar, temos dados bastante interessantes. Eu fiz esse pensamento para vocês. Queria aproveitar essa oportunidade de deixar... faltou um, de mostrar o livro que nós lançamos alusivo ao decênio aos 10 anos, né, da Estratégia Nacional de Educação Financeira. É um trabalho de muitas mãos, 13 autores,
todos eles colocaram a mão na massa, né, efetivamente executando projetos e ações de acordo com os pilares da Estratégia Nacional de Educação Financeira. É uma memória, é o registro dos 10 primeiros anos de uma longa caminhada, de uma longa trajetória que nós estamos a percorrer, e da qual eu me orgulho muito de fazer parte e poder deixar registrado para vocês um legado de tantas dezenas de pessoas que nos ajudaram a concretizar os projetos que aí estão descritos. Essa era a minha contribuição, Kleber, presidentes, todos que nos ouvem, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Cláudia. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A EF é um pouquinho disso, né? É iniciativa privada, órgão público e toda a sociedade trabalhando no bem comum. E aí já tivemos a inclusão na Base Nacional Comum Curricular aí nos últimos anos. E num cenário onde a gente tem 66% das famílias endividadas, a escola, sim, é um caminho para poder nos apoiar nessa missão. Eu fui registrando aqui, pessoal, enquanto os nossos convidados falavam, algumas perguntas e algumas dúvidas, mas para respeitar o horário, eu sei que a gente tem alguns compromissos aqui na sequência, alguns outros painéis, inclusive. Então, eu queria convidar cada um dos nossos convidados para deixar sua mensagem final aqui, depois de ouvir essas aulas que foram apresentadas pelos demais colegas. Então, eu queria deixar a palavra aberta em 2 minutos para cada um dos nossos convidados, começando pela mesma ordem de apresentação com o Luiz Mansur. Obrigado, Kleber. Eu acho que eu quero aproveitar essa oportunidade para estimular todos a participarem da Semana ENEF, né? É uma semana tradicional, nós estamos na 7ª edição, há muitas iniciativas lá cadastradas, ações que tenho certeza que vão interessar ao público que nos assiste, né? Nós já temos mais de 8.000 ações cadastradas, o que foi uma surpresa para a gente, porque nós estamos vivendo um ano diferente dos outros anos, onde a gente tinha várias ações presenciais, né? Era muito mais fácil você atrair, né, pessoas, enfim, e agora tem que ser tudo organizado de maneira virtual, mas, enfim, eu convido as pessoas que nos assistem a participar da Semana ENEF, consultar lá o site semananef.gov.br para para consultar a agenda e verificar todas as ações que existem lá e participar do maior número possível, porque é uma semana que vai engrandecer bastante o seu conhecimento de educação financeira, pode trazer mudanças significativas para a sua vida, dos seus familiares, e é isso. Acho que a minha mensagem para encerrar esse painel seria essa. Obrigado, Luiz. A gente vai deixar registrado aqui, divulgando os canais da Semana ENEF, e agradeço em nome de todos os presidentes de associação aqui a participação e o prestígio do Banco Central em poder estar com a gente aqui hoje nesse final de tarde. Passo a palavra, então, para suas considerações finais para o professor André Nardi. Maravilha. Kleber, todos os colegas participantes aqui, acho que é uma iniciativa fantástica essa de trazer perspectivas diferentes, né? Eu, olhando tanto com o meu chapéu de executivo, de 30 anos de executivo, como de professor, bem menos anos, na verdade, eu acho que o grande ponto aqui é entender o seguinte: dessas iniciativas todas, o que a gente consegue medir e entender coletivamente onde é que estão as boas práticas, onde é que estão os pontos que a gente pode não só aprender, como reproduzir e melhorar, né? Esse desenho de desenvolvimento contínuo é muito mais fácil a gente fazer nas empresas, porque a gente tem um processo de governança mais fácil de entender. Coletivamente e cooperando é sempre um desafio a mais, né? Mas eu acho que essa é a chave do desenho, né? Porque é um problema tão complexo que a gente não consegue resolver com uma lente só. Então, parabéns aí a todos pela iniciativa, né? Parabéns ao Banco Central por toda a condução do processo de educação financeira, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, e aos presidentes e a todos os participantes aí da BBC, da ABBI e da CREF, pela oportunidade de criar um ambiente para a gente poder discutir e
de alguma forma, poder contribuir com isso também. Muito obrigado. Obrigado, professor André. A gente tem conteúdo aqui para discutir um ano inteiro, né? Não só dentro de uma semana. E a gente vai continuar empenhado aqui trabalhando nesse sentido. Agora eu gostaria de convidar a professora doutora Vera para as suas considerações finais. E aí eu falei que tinha uma pergunta e vou introduzir ela aqui bem rapidinho. Professora, futuro, ansiedade, planejamento, nesse ano maluco que a gente está vivendo, como é que a gente lida com todo esse contexto e diferencia o planejamento financeiro de ansiedade? Perguntinha fácil essa só para o finalzinho, né, Kleber? Então, a questão eu acho que até é um pouco diferente, porque planejar é mais fácil. Executar o que você planejou é que é o grande desafio. Então, às vezes pode ser por ansiedade mesmo, então na ansiedade você fica colocando planos, às vezes, irreais, que você não vai conseguir executar, mas o grande problema mesmo é você morrer na praia. É você fazer um planejamento bonito e não levar até a prática de fato. Então, para isso, aliás, para guardar dinheiro, eu vou falar só uma dica rápida. Tem uma estratégia que mata a charada total, que é guardar automaticamente. Você combina com a instituição financeira para todos os meses, ou o período que você quiser, já direcionar X%, tal valor, diretamente para a aplicação que você escolher. É isso que resolve de vez a questão. Que, aliás, o Taylor, o prêmio Nobel, Richard Taylor, ontem falou de novo, né? Então, aí é um jeito mesmo. Agora, todos esses sentimentos aí que são provocados pela experiência da pandemia, complicado mesmo. Não é à toa que meditação está em alta, yoga está em alta, são medidas que as pessoas estão buscando para tentar um equilíbrio um pouco melhor, né? De outro lado, taxa de divórcio subindo 80%, socorro, né? Então, não é fácil, é um desafio bem grande mesmo. E daí eu já vou emendar só para finalizar aqui a minha parte. Como tornar bom um mau negócio, talvez seja o grande lance da resiliência, né? Porque a pandemia, sem dúvida, é um desastre coletivo, é um desastre para todo mundo que foi afetado diretamente, é trágico. Agora, para quem está aí, será que não é o momento de você tentar resetar a sua vida financeira? Outros hábitos, outros planos, outras ações, outras colaborações, de repente repensa tudo, deixa para trás o que não estava funcionando e procura adotar os melhores hábitos de agora em diante. E acho que o grande sonho é que a educação financeira possa fazer parte do nosso cotidiano, o que eu chamo de naturalizar o assunto. Então, vira alguma coisa que a gente faz como tomar banho todos os dias. Você está sintonizado nas questões da sua vida financeira, como melhorar, como ajudar também, porque esse seria o ponto final. Peça ajuda. Se você está com dificuldades, com dúvidas, com problemas, vá em busca de ajuda. Tem são 6.400 ações, o Mansur comentou, né? Só agora, na Semana ENEF, né? Então, procure uma fonte confiável e busque por ali, busque consultores financeiros, de preferência credenciados, certificados, e busque orientação, busque apoio também emocional, psicológico, se for o caso, para tentar tomar as melhores decisões para você mesmo, o que nunca é muito fácil. Muito obrigada, parabéns a todos os colegas, parabéns pela iniciativa, foi um prazer. Obrigado, professora, parabéns pelas explicações, explanações, parabéns também ontem pela participação na abertura da Semana ENEF,
que está disponível no canal do YouTube do Banco Central. E para os que nos perguntam aqui, essa live ficará disponível também no canal do YouTube das associações que promovem esse painel. Cláudia, suas considerações finais, vamos lá? Minhas considerações finais são de gratidão, de agradecimento por esse espaço, pelo convite. Muito me honra ver que a educação financeira está, de fato, se tornando pauta permanente, não só na parte que nos toca diretamente a EF, né, na questão da educação financeira nas escolas, mas de diversas maneiras, por meio da execução de diversos projetos. As 3 associações aqui representadas, todas com a educação financeira no topo das suas discussões e dos seus projetos ali, isso me envaidece bastante. Muito obrigada por esse espaço, obrigada meus colegas que dividiram comigo. Eu também, assim como o Mansur, desejo que nós tenhamos uma semana ENEF maravilhosa, exitosa. O número que ele deu agora, a mim, até emocionou, porque são muitas ações, eu acho que nós temos a cada ano aumentando isso. No livro a gente traz ali um capítulo um pouco desse número da Semana ENEF, de como isso foi evoluindo, e nós estamos surfando, a educação financeira está na crista da onda, né? Algumas pessoas dizem que nós estamos no mesmo mar, eu não acho que nós estamos no mesmo barco, não, nós estamos no mesmo mar, mas com barcos diferentes. Eu acho que a educação financeira, em todos esses barcos, nós estamos navegando de uma maneira muito eficaz e muito exitosa. A Semana ENEF está mostrando isso. Obrigada pela oportunidade, e nós estamos aqui como AEF, como parceiros, como executores da ENEF, os nossos projetos são pilarizados com base na estratégia, e estamos juntos rumo a uma nação financeiramente educada. Obrigada. Obrigado, professora. Parabéns pela atuação, e que a gente supere as 70 milhões de pessoas impactadas em relação ao que foi promovido em 2019. A gente fica muito feliz aí com esse número parcial do Luiz. Eu queria também agradecer a todos que nos acompanharam nesse pouco mais de 1h30, nesse segundo dia da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, que é realizada agora em 2020 sobre gestão do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, o FBEF. A gente falou bastante isso aqui ao longo da nossa live. Hoje, a presidência desse fórum ela é rotativa, então o Banco Central ocupa essa posição pelos próximos 2 anos, e também conta na sua composição com CVM, SUSEP, Previc, Senacom, Ministério da Educação, Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria da Previdência, esses 2 últimos órgãos que eu citei, que são subordinados ao Ministério da Economia. Esse fórum que tem como objetivo e intuito promover educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal nesse nosso Brasil. Acompanhe as redes sociais das nossas associações, a BBC, a BBI e a CREF, para mais informações. Muito conteúdo será compartilhado nos próximos dias sobre o tema, e acessem também, como o Luiz adiantou, os demais conteúdos que estão disponíveis e estão sendo realizados até 29/11, que ficam disponíveis em www.semanenef.gov.br. Para quem nos acompanha aqui e não pôde anotar, www.semanenef.gov.br. Obrigado novamente aos nossos convidados, obrigado ao nosso público de mais de 250 pessoas, e que a gente tenha um ano inteiro ou uma vida inteira para falar de educação financeira. Um abraço a todos e obrigado pela presença. Até a próxima, pessoal. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.